Este símbolo, muitas vezes chamado de semente da vida, padrão Gênesis ou flor da criação, é um símbolo proeminente da geometria sagrada. Discutiremos o germe da vida e depois passaremos para a semente da vida, flor da vida, fruto da vida e árvore da vida. A história da criação geométrica, 6 em torno de a corrente esotérica de conhecimento, assume uma perspectiva diferente da história tradicional da criação bíblica. Este ponto de vista geométrico é expresso nos termos do cristianismo para mostrar que mesmo os principais mitos religiosos têm um simbolismo e um significado mais profundos do que à primeira vista aparenta. As escrituras de todas as religiões, sem exceção, podem ser lidas em vários níveis, dependendo da sua perspectiva. Criação, a partir do Foi o poder do próprio anseio de ser do que trouxe o mundo à existência. Este movimento em direção ao ser não buscava a gratificação em nenhum objeto ou o cumprimento de quaisquer condições, pois os objetos e as condições ainda não existiam. Em vez disso, expressou uma afirmação incondicional da própria existência. Imagine um oceano vasto e ilimitado de consciência indiferenciada. É um oceano de pura luz. Então, um pulso, o próprio amor, se move dentro deste campo infinito de potencial. Raios de amor se espalham a partir deste centro, assumindo inúmeras formas diferentes à medida que ondas individuais surgem, cada uma refratando a luz da consciência de suas próprias maneiras particulares e condicionadas por várias forças. O torna-se os muitos, todos os quais também contêm dentro de si a essência do A semente da vida, padrão Gênesis, 6 em torno de A semente da vida também é chamada de padrão de Gênese, ou flor da criação. É composto por 6 círculos idênticos dispostos em torno de um círculo. Esta é uma propriedade importante de um círculo e de uma esfera a ser lembrada, que 6 podem caber exatamente em torno de um sétimo. Isto leva à ideia dos 6 dias de criação e do único dia de descanso, a quietude no centro do movimento, ou a existência física de 6 direções com a fonte metafísica acessível a partir do centro. A semente da vida também representa um movimento de vórtice. À medida que o vórtice continua a girar e espiralar para fora, ele forma a flor da vida que leva ao cubo de Metatron, que contém dentro dele todos os sólidos platônicos e proporções geométricas de música e luz. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, tradicionalmente começa: No princípio, Deus criou os céus e a terra. No entanto, nem sempre começou assim. A história da criação na Assíria e na Babilônia foi alterada. A Bíblia tradicionalmente começava com: No princípio eram 6, as 6 pétalas do germe da vida. Imagine o éter, um vasto oceano ilimitado de consciência indiferenciada, a fonte energética infinita, inteligente e fluida, não potencializada, descansando em quietude, esperando em um agora sempre presente e eterno com potencial infinito. No princípio era o Logos, o Verbo, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. João 1:1. Como já discutimos, a palavra é igual à vibração pura, ou seja, vibração em proporção ou som harmônico. A palavra, vibração pura ou frequências de ondas em movimento. No livro de Gênesis, cada dia da criação pode ser visto como um círculo ou esfera. Começa com uma esfera no centro. O próximo passo, continuado até o infinito, é passar para as interseções das circunferências, que são os locais mais próximos do centro, e projetar outra esfera. Esta ação acontece 6 vezes para criar o germe da vida, enquanto a esfera central gira formando as 6 esferas externas, os 6 dias da criação. Primeiro, o espírito expande a sua consciência ao seu redor a partir do ponto incognoscível, do centro incompreensível, movendo-se igualmente em todas as direções, criando uma esfera,
O primeiro círculo central. Isto simboliza como a consciência espírito se movia sobre a face das águas, ou oscilava, vibrava o éter semelhante a um fluido. Primeiro movimento, 2 círculos, a díade. A consciência vai até o limite e repete o que fez antes de criar a vésica Piscis. Os 2 círculos sobrepostos e a vésica contêm conhecimentos sobre largura, profundidade, proporção, as raízes quadradas de 2, 3 e 5, a década dos polígonos regulares e, portanto, os 5 sólidos platônicos, e informações geométricas sobre a luz. A díade também representa a criação de 2 forças interrelacionadas de gravidade e radiação eletromagnética. É por isso que é referido como o útero da criação. Que haja luz. A vésica é uma imagem de luz. A vésica é também a porta entre os 2 reinos da realidade, o físico, espaço-tempo, e o metafísico, tempo-espaço. Contudo, é sábio lembrar que esta porta não é apenas o ponto de acesso do metafísico para o físico durante a criação, mas é também o ponto de acesso do físico de volta ao metafísico. Assim, representa o terceiro olho, a porta na qual podemos experimentar e nos conectar com a realidade metafísica da fonte. Esta é uma das razões pelas quais Cristo é frequentemente representado dentro de uma vésica Piscis. Ele é um símbolo dessa conexão entre os 2 reinos que cada ser humano é capaz de experimentar. Segundo movimento. 3 círculos, a tríade. O terceiro círculo é criado. A consciência move-se novamente da mesma maneira, criando um terceiro círculo. O centro do terceiro círculo é onde os 2 primeiros círculos se cruzam. Isto cria o triângulo, que representa o tetraedro, a estrutura geométrica fundamental do espaço e a estrutura geométrica do fóton. Os triângulos vermelhos acima delineiam a rede do tetraedro. Pode ser dobrado para formar o tetraedro, a geometria do fóton. É importante notar que o triângulo e o tetraedro também vêm diretamente da vésica Piscis. Simbolicamente, isto significa que assim que ocorreu a divisão da dualidade, houve um caminho imediato de volta à unidade. Isto significa que nunca há um momento em que alguém não possa regressar à unidade, se assim o desejar. Ninguém ou nada está separado da fonte. Todos permanecem na unidade, quer se percebam ou não, como estando num mundo polarizado de opostos ou não. O caminho para a unidade está sempre aberto a quem estiver disposto a reconhecê-lo. O caminho para a unidade é através do equilíbrio, a tríade, o equilíbrio da mente, corpo e espírito. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e que separe as águas das águas. Gênesis 1:6. A ordem agora é imposta à água, ou como diriam os gregos, o cosmos, ordem, foi criado a partir do caos. Aqui você encontra a Sagrada Trindade, mente, corpo e espírito, ou céu, cosmos, terra e humano. Terceiro movimento, 4 círculos, a tétrade. O 4º círculo é criado. A consciência se move, vibra novamente em um padrão de vórtice em espiral, repetindo seu primeiro movimento. Isso cria outro círculo na próxima interseção. A tétrade representa a formação da matéria, os 4 elementos terra, água, vento e fogo, formando o mundo mineral. A tetrade também representa os 4 elementos do tetraedro, octaedro, cubo e icosaedro. 4º movimento, 5 círculos. A pêntada. No 4º dia, exatamente metade foi concluída. Movemo-nos exatamente 180 graus a partir do ponto do primeiro movimento. A pêntada representa a formação da vida, começando com as formas mais simples de vida e avançando para e além do humano. Isso é exemplificado pela proporção áurea. 5º movimento, 6 círculos, o hexade. O movimento do vórtice continua. Este 5º movimento pode ser representado como visto acima, ou pode ser representado como a semente da vida menos o círculo central.
Isto representa o processo completo de manifestação física para fora na realidade física, sem o caminho interior correspondente de volta ao centro. Neste caso, o hexágono é visto muito claramente. O hexad aqui representa a formação do espaço, forma, e do tempo, processo. A geometria hexadecimal trata da criação de limites físicos, como moléculas, redes moleculares, cristais, células e assim por diante. O heptal, como veremos a seguir, trata de transcender as fronteiras físicas para experimentar o metafísico. A hexade é aquela que une a tétrade, 4 elementos, com a pêntada, espírito de vida, para criar todas as várias formas de vida e matéria que conhecemos. Sexto movimento, 7 círculos, o heptal. O sexto movimento completa o sétimo círculo. Após o sétimo círculo, uma flor de 6 pétalas é formada no centro, chamada germe da vida. Lembre-se, no princípio eram 6. O heptal representa o retorno à fonte através de um processo de transformação de 7 etapas do metafísico para o físico e vice-versa. Estas 7 etapas são as 7 notas da escala musical diatônica, as 7 cores do espectro de luz visível e os 7 chakras do sistema de energia espiritual. As 7 etapas criam todo o processo. O 8º passo, representado pela expansão da semente da vida na flor da vida, representa o retorno da 8ª, ou o processo repetido novamente, mas em uma 8ª superior ou elevado a uma potência superior. O ovo da vida. Da rotação externa da semente da vida surge o ovo da vida, um padrão que combina os harmônicos da música com o espectro eletromagnético e está subjacente a todas as estruturas da vida biológica, explica Fred Silva. O ovo da vida é um formato de padrão de Gênese 3D. Pode simbolizar a estrutura morfogênica que criou o corpo humano. Toda a vida começa como uma esfera, o óvulo feminino rodeado pela zona pelúcida. Dentro do óvulo, há um pronúcleo contendo 22+1 cromossomos para um ser humano. O óvulo representa a esfera, a realidade não manifestada com potencial infinito, que aguarda ser alcançada. Idealmente, esperma entregue através do amor. O esperma representa a linha direta de ação, da vontade, aquela que alcança. Luz. O simbolismo do espermatozoide e do óvulo não representa apenas a formação de uma nova vida, mas também representa a vontade, o espermatozoide, fertilizando o óvulo, potencial infinito, para criar um novo rumo na vida. O ser humano passa por esse processo todos os dias. Milhões de espermatozoides são liberados durante a ejaculação. Possibilidades aparentemente ilimitadas. Eles passam pelo processo de capacitação no útero feminino. Esta etapa é um evento bioquímico. O útero secreta certas substâncias para ajudar em 2 coisas: desestabilização da membrana da cabeça do espermatozoide para permitir que ele penetre na camada externa do óvulo, mudanças químicas na cauda que permitem maior mobilidade. Centenas de espermatozoides devem saturar o óvulo para que a concepção ocorra, embora apenas um único espermatozoide seja permitido dentro. Após a ligação à corona radiata, o espermatozoide atinge a zona pelúcida. O esperma entra pela zona pelúcida com a ajuda de outros espermatozoides. Alguns espermatozoides consomem seu acrossomo prematuramente na superfície do óvulo, facilitando a penetração de outros espermatozoides. Isto mostra uma ação de cooperação e sacrifício, ao invés de competição. Estudos recentes mostraram que o ovo não é passivo durante este processo. 4. É como se o óvulo, de alguma forma, permitisse a entrada de determinados espermatozoides e negasse o acesso a outros. Simbolicamente, isso representa a ação de ser guiado desde dentro pela nossa intuição. Com todas as possibilidades aparentemente infinitas da vida, podemos saber como fazer a escolha mais sábia para o bem maior se aprendermos a ouvir e confiar na nossa percepção interior ou intuição.
Esta intuição vem da realidade metafísica, simbolizada pela esfera infinita, e dos nossos eus superiores, ou todos. Fertilização. Depois que o espermatozoide entra no citoplasma do ovócito, a cauda se rompe e o espermatozoide se torna uma esfera. Torna-se o pronúcleo masculino e aumenta de tamanho até o tamanho exato do pronúcleo feminino. Os pronúcleos se interpenetram e formam uma vésica Piscis 3D. Isso reflete o primeiro movimento do padrão de Gênese e não poderia acontecer a menos que fossem exatamente do mesmo tamanho. Os pronúcleos masculino e feminino permeiam-se para criar uma única esfera, o zigoto humano, a primeira célula do corpo humano, na verdade uma esfera dentro de uma esfera. Um corpo polar na célula migra para o norte e o outro para o sul. Forma-se então um tubo que atravessa o centro. Metade dos cromossomos alinham-se em um lado do tubo, metade no outro. A primeira divisão ocorre criando duas células, redução pela metade, duplicação, princípio da oitava. Duas células formam 4. Conectando os centros dessas 4 esferas compactas, forma um tetraedro. De 4 células, as 8 células originais é igual ao ovo da vida. Conectar os centros do ovo da vida de 8 células cria uma estrela tetraedro ou um cubo. De 8 a 16 células, os centros se conectam para formar outra estrela tetraedro ou cubo. Com 32 células, eles se tornam um icosaedro dodecaedro. Eventualmente, com 512 células, ele se forma em um toro chamado mórula. Parece uma maçã sem caroço com um tubo oco no centro. O espaço oco torna-se os pulmões, o polo norte, a foz, o polo sul, o ânus. A primeira célula se divide 8 vezes, sequência binária 2, 4, 8, 16, 32, 64, até restar 512 células, ficando cada vez menores. No ponto de oitava de 512, o tamanho médio da célula humana é alcançado e o toro tubular é formado. Simbolicamente, esta transformação através dos sólidos platônicos, como um embrião, representa, no nível adulto, a transformação através dos chakras. Cada chakra é representado por um sólido platônico. Devemos ativar e equilibrar cada chakra. Isto, por sua vez, ativa e equilibra os campos geométricos de energia ao redor do nosso corpo. Essa ativação e equilíbrio são feitos na mente e no coração. Envolve reconhecer e equilibrar nossas emoções, pensamentos, crenças e assim por diante, os aspectos de nossa consciência. Catraca refere-se à rotação de uma forma em uma certa distância, um certo número de graus. Acabamos de ver a criação da semente da vida. Isso foi feito girando um círculo em torno de outro círculo em intervalos de 60D. Continuaremos com esse processo de catraca para formar a flor da vida. Flor da vida. A flor da vida é formada apertando a semente da vida e desenhando uma segunda camada externa de círculos em um movimento de vórtice. Isso pode ser visto como uma representação 2D de esferas compactadas. A flor da vida pode durar para sempre, mas normalmente é interrompida em 19 círculos, encerrando-a na zona pelúcida, a fronteira em torno dos ovos dos mamíferos no útero. Ao encerrá-lo dentro desta fronteira, representa o potencial infinito aguardando ação. A flor da vida é um símbolo reverenciado encontrado em todo o mundo, incluindo Irlanda, Israel, Bósnia, Turquia, Egito, China, Grécia, Alemanha, Índia, Islândia, Inglaterra, Tibete, Japão, Suécia, Lapônia, Península de Yucatán e muito mais. Aqui ele é encontrado queimado no templo de Osíris em Ábidos, Egito. A semente da vida também foi encontrada em estruturas medievais. A cidade proibida na China é guardada pelos Fu Dogs. Eles agem como guardiões, como a esfinge, guardiões do conhecimento.
Sob a pata do cachorro, Fu, encontra-se a flor da vida. Tanto os egípcios como os cristãos acreditam que a criação começa pelo movimento do espírito. A flor da vida supostamente contém em suas proporções todos os aspectos da vida que existem, embora não tenhamos nenhuma maneira real de provar isso. Alguns dizem que ele contém todas as fórmulas matemáticas, todas as leis da física, todas as harmonias da música, todas as formas de vida biológica, até o seu corpo específico. Ele contém cada átomo, cada nível dimensional, absolutamente tudo o que existe nos universos em forma de onda. Leis, um universo em forma de onda envolve os seguintes conceitos. As ondas senoidais correspondem à luz e à vibração do som. Na realidade, tudo é uma onda senoidal ou cosseno. Os comprimentos de onda, frequências e padrões diferenciam entre diferentes coisas. Forma de onda, também chamada de padrão, assinatura de onda senoidal ou som. A geometria está incorporada em cada forma de onda. Veja Cymatics. Isso significa que tudo no universo é criado por vibração, pacotes de ondas com frequências, comprimentos de onda e harmônicos variados. Estas vibrações vêm da consciência. A consciência cósmica infinita e cada consciência individualizada. A geometria está incorporada nessas frequências. Isto é ilustrado através da Cymatics. A oscilação dessas ondas do metafísico para o físico cria padrões de interferência. Esses padrões de interferência criam ondas estacionárias de geometria. A matéria precipita-se assim sobre estas ondas estacionárias da geometria para criar em 3D toda a matéria e vida que conhecemos. Outros nomes da flor da vida incluem linguagem do silêncio, flor de mente, grade infinita da criação e linguagem da luz. Leonardo da Vinci conhecia e desenhou a flor da vida em seus cadernos, foto abaixo. Da Vinci usou a geometria da flor da vida para calcular ângulos, proporções e geometrias, muitas das quais ele usou em suas invenções. Este padrão representa a linguagem primordial do universo, pura forma e proporção. Também representa o ciclo de uma árvore frutífera em 5 etapas, da árvore para a flor, para o fruto, para a semente e de volta à árvore, e todo o simbolismo associado a este ciclo que tem a ver com a consciência humana e a evolução espiritual e produz os frutos do nosso trabalho, que discutimos em todo o Cosmic Core, para apreciar plenamente a importância que os egípcios atribuíam à geometria sagrada, escreve Fred Silva. Considere que para eles era um pré-requisito para gerar a matemática, da qual derivaram as leis da física, até mesmo a estrutura morfogenética por trás do mundo físico. Essas figuras emblemáticas escondem as fórmulas secretas para a regeneração espiritual, mental, moral e física, comumente conhecidas como química mística da alma. A principal ênfase da escola de mistérios egípcia estava em um símbolo geométrico abrangente chamado Flor da Vida, descrito nas tábuas de esmeralda de Thoth, pronuncia-se Dehouté, como a grade infinita da criação. A flor da vida, também conhecida como flor de Amenti, é construída a partir de um círculo dividido em numerosas repetições da vesica Piscis. O processo se repete 7 vezes e gira para fora para criar uma célula. A cada 8ª divisão, uma nova expressão externa começa e o processo se repete ad infinitum, criando uma matriz. Como cada uma de suas células contém o padrão de toda a matriz, a flor também funciona como um holograma e, como tal, é análoga ao universo. Disse que seu padrão de ramificação descreve a geometria da luz interagindo como material genético dentro das células do corpo humano, a disposição do código genético no DNA e até mesmo as ramificações dos aminoácidos essenciais. A rotação externa da flor é realizada pela ação de vórtice do toro tubular em forma de rosca, uma forma fundamental para a geração e regeneração da matéria.
mostrando como a energia flui para dentro e para fora de si mesma, um princípio semelhante ao campo magnético que existe ao redor da flor. Terra e cada ser humano. A flor prolongada da vida. Para ver a flor da vida completa, remova a zona pelúcida e complete os círculos. Isto mostra a flor da vida totalmente desabrochada. O potencial infinito foi potencializado. Começa a ação, o crescimento e a evolução. O fruto da vida. Usando os pontos mais internos do perímetro da flor da vida completa, um terceiro nível de círculos externos é desenhado. Este movimento de vórtice cria o fruto da vida, 13 círculos, ou 12 em torno de um. É o fruto, o resultado, a partir do qual foi criada a estrutura da realidade. O fruto da vida é a soma e a aplicação deste conhecimento tal como se manifesta na forma física, e como tal, carrega consigo 13 sistemas de informação que governam os aspectos geométricos subjacentes à nossa realidade. O padrão dos vértices do fruto da vida representa duas tetráctes entrelaçadas. Lembre-se de que tetráctes é a representação pitagórica do todo divino, simbolizada por 10 pontos dispostos em um triângulo. Robert Lavlor escreve: a imagem do olho espiando através do vértice da pirâmide pode ser interpretada como tendo uma conotação temporal. Os primeiros 4 níveis de 10 unidades representam a recorrência cíclica das 4 grandes eras de 10 yugas e permitem uma visão das qualidades estruturais e energéticas e da natureza do tempo universal: passado, presente, futuro, ponto. Aqui vemos duas tetráctes interligadas. Ó Santo, Santo Tetráctes, tu que contém a raiz e a fonte da criação que flui eternamente. Tetráctes pitagórico, século VI a.C. Olhando novamente para o dólar americano, é também o mesmo padrão das 13 estrelas de glória na nota de dólar. Cada uma das 13 estrelas representa um dos 13 círculos do fruto da vida. A geometria curva era considerada superior, ou da ordem celestial, enquanto a geometria em linha reta era considerada representativa deste mundo. A curva representava o transcendente, o reto racional, o calculável. 7. O cubo de Metatron é a versão em linha reta do fruto da vida. Ao conectar os centros com linhas retas, podemos criar o que é comumente chamado de cubo de Metatron. Expressa um dos padrões básicos de criação existentes. O cubo de Metatron é realmente 3D, ele forma uma espécie de cruz tridirecional construída com 13 esferas. Observando de sua perspectiva quadrada, você encontra um cubo dentro de outro cubo. Se você deixar cair o cubo externo, ele mostrará as 8 células originais, o ovo da vida. Quando você desenha um círculo e um quadrado ao redor das 8 células para que se encaixem perfeitamente, o círculo representa a proporção da zona pelúcida. A zona pelúcida tem uma espessura. O círculo externo deve ter um raio exatamente 8 pi, ena, dio, pi, vezes maior que o círculo interno, ou seja, aproximadamente 0,132 vezes maior. 8. Os sólidos cósmicos, platônicos. Conforme discutido muitas vezes ao longo do núcleo cósmico, os 5 sólidos platônicos, e a esfera, são as formas mais harmônicas do universo. São as únicas 5 formas tridimensionais perfeitas, além da esfera. Eles têm mais simetria do que qualquer outra forma. Eles também são chamados de poliedros regulares. Eles são o tetraedro, fogo, cubo, terra, octaedro, ar, icosaedro, água, dodecaedro, éter, espírito, consciência. Eles são a base de tudo no mundo físico, desde o fóton, interações de partículas subatômicas, átomos, moléculas, redes moleculares, minerais, cristais, DNA, água, gelo, plantas e anatomia vegetal, insetos, vírus, bactérias, grandes criaturas marinhas e pequenos, animais, humanos, planetas, sóis, galáxias e aglomerados galácticos. A evidência disso é apresentada ao longo da série de artigos no Cosmic Core. Esses 5 sólidos são formados a partir do cubo de Metatron. Nests polyedros regulars. Todos os rostos têm o mesmo tamanho e formato. Todas as arestas têm o mesmo comprimento. Existe apenas um ângulo em toda a forma. Todos os pontos tocam a circunferência de uma esfera de tamanho apropriado. O tetraedro e a estrela tetraedro, o octaedro, o cubo, o icosaedro, o dodecaedro.
No cubo de Metatron, os pontos do dodecaedro estão ocultos. Eles são encontrados não conectando centros, mas conectando interseções. Os sólidos platônicos aparecem aninhados no cubo de Metatron. Há um pequeno dentro de um grande. Isso é ilustrado na imagem abaixo com todos os sólidos, exceto o dodecaedro e o icosaedro, embora estes também estejam aninhados. Os sólidos platônicos são geometria holográfica fractal e recursiva. Cada esfera possui um oscilador central em seu interior. Este oscilador representa o fluxo toroidal no centro de todas as coisas. Os sólidos platônicos são um núcleo de como o universo é construído a partir de um universo vivo em forma de onda semelhante a um fluido. Além disso, devido à polaridade, quando uma dessas formas aparece, outra em rotação contrária aparece com ela. Isso só pode ser visto com o tetraedro. Uma estrela tetraedro emerge com um tetraedro apontando para cima e outro para baixo. Os outros não são perceptíveis, pois têm o mesmo formato, apontando para cima ou para baixo. Duals solidos platonicos. Cada sólido tem seu próprio dual. Eles têm a propriedade de inversão. Para encontrar o dual, defina o ponto central de cada face e conecte esses pontos no espaço 3D. O cubo é dual ao octaedro. O dodecaedro é dual ao icosaedro. O tetraedro é dual consigo mesmo. Esta é a estrela tetraedra, octaedro estrelado, Merkaba, estrela de David 3D. Solidos platonicos ananhodos. Os sólidos platônicos são de natureza fractal. Todas as geometrias se aninham perfeitamente umas nas outras de várias maneiras. Discutimos isso detalhadamente nos artigos sobre os sólidos platônicos. Essa capacidade de aninhamento cria uma progressão fractal infinita dos sólidos e a capacidade de transformar um no outro perfeitamente. Solidos platonicos como esferas. As faces dos sólidos platônicos podem fractalizar-se em infinitas iterações até criarem esferas perfeitas. Visto acima, o tetraedro se fratura para formar o tetraedro estrela, depois a matriz vetorial isotrópica, IVM, e, a seguir, uma versão mais complexa do IVM. Se este processo continuasse, eventualmente formaria uma esfera perfeita. Cada um dos sólidos platônicos pode fazer isso à sua maneira. Cada sólido platônico também pode ser ilustrado como esferas compactas. Tetraedro, 4 esferas. Octaedro, 6 esferas. Um está escondida atrás da esfera central aqui. Cubo, 14 esferas. Isso também forma estrela tetraedro. Icosaedro, 12 ou 32 esferas. 12 na foto aqui. Dodecaedro, 32 esferas. Forma o icosaedro e o dodecaedro. Cuboctaedro, sólido de Arquimedes, 13 esferas, 12 em torno de 1. Matriz Vitorial Isotropica, IVM. Grade Tetraedrica 64. A versão em linha reta da flor da vida é a matriz vetorial isotrópica. O cuboctaedro, equilíbrio vetorial ou VE, está no centro do IVM. Isso é visto em vermelho no centro da imagem abaixo. Você pode estender o VE para fora, devido a vetores iguais e ângulos iguais de 60 graus, do centro para formar a matriz de vetor isotrópico. Isotrópico, tudo igual. Vetor, linha de energia. Matriz, padrão de linhas de energia. Consiste em um arranjo de geometrias alternadas de tetraedros e octaedros. Lembre-se de como octaedros e tetraedros podem formar mosaicos. Uma flor da vida 3D define a grade tetraédrica 64, a matriz vetorial isotrópica quando as esferas são colocadas ao redor de cada tetraedro. Há 32 tetraedros positivos, apontando para cima. 32 tetraedros negativos, apontando para baixo. O IVM é uma verdadeira estrutura fractal 3D que cresceu em oitavas perfeitas. A estrutura da oitava faz parte das leis geométricas que governam o universo. O crescimento ocorre em oitavas. Isto é visto na luz, no som, na cor, na tabela periódica dos elementos, na replicação celular, na evolução espiritual através dos chakras, entre outras coisas. Poderia ser construído a partir de tetraedros de 8 estrelas para produzir a grade de 64 tetraedros. Os tetraedros de 8 estrelas teriam pontos irradiando para fora.
Estes representam as qualidades radiantes e expansivas presentes no éter e no universo. Juntos, eles criam 8 equilíbrios vetoriais com os pontos apontando para dentro. Estas representam as qualidades de absorção e contração do éter e do universo. A forma do IVM reflete, portanto, a polaridade equilibrada, tetraedros apontando para cima e para baixo, ou as propriedades radiantes e contratantes da existência, radiação eletromagnética e gravidade. Define o conjunto mais equilibrado de estruturas de energia, tetraedros, onde as polaridades positivas e negativas são iguais e sem lacunas na simetria. A superfície externa é composta por 144 triângulos. Existem 180 graus em cada triângulo. 180 vezes 144 igual 25.920 igual a quantidade de anos na precessão dos equinócios. Além da simetria primária de fase zero do VE, a grade de 64 tetraedros, como é conhecida, representa o primeiro fractal conceitual de totalidade estrutural e integridade equilibrada. Vale ressaltar que a quantidade de 64 é encontrada em numerosos sistemas do cosmos, incluindo os 64 códons do nosso DNA, os 64 hexagramas do I Ching, livro chinês das mutações, as 64 artes tântricas do Kama Sutra, bem como na estrutura subjacente do calendário maia. 9. A matriz vetorial isotrópica e o Siri Yantra. Se você olhar para um IVM 3D do polo norte para baixo, verá os 9 triângulos interligados do Siri Yantra. A versão 3D do IVM. Olhar para baixo do ponto superior, polo norte, para o polo sul produz o Siri Yantra mostrado abaixo. No hinduísmo, o Siri Yantra é a mãe de todos os yantras. Isso ilustra uma mistura perfeita de espiritualidade antiga e ciência moderna. O toro. Um touro consiste em um eixo central com vórtice em ambas as extremidades e um campo coerente circundante. A energia flui em um vórtice, através do eixo central, sai pelo outro vórtice e depois se enrola para retornar ao primeiro vórtice que chega. O touro é a forma fundamental de fluxo equilibrado de energia encontrada em sistemas sustentáveis em todas as escalas. É o componente principal que permite uma incorporação fractal contínua do fluxo de energia do microatômico ao macrogaláctico, onde cada entidade individual tem sua identidade única, ao mesmo tempo em que está conectada com todo o resto. Desta forma, podemos ver que há uma troca dinâmica e contínua de energia e informação, também conhecida como consciência, ocorrendo durante toda a experiência cósmica. Mesmo o evento energético mais fundamental, um fóton de luz, pode ser visto como uma flutuação toroidal que emana do campo unificado subjacente ET. 10. O padrão Gênesis delineia a forma tridimensional de um touro. Girar um círculo em torno de uma linha tangente a ele cria um touro. Isso é semelhante a um formato de rosca com centro infinitesimal que toca exatamente todos os círculos girados. A seção transversal de um processo de fluxo toroidal. Uma versão simples é a semente da própria vida. Mais e mais círculos podem ser adicionados para produzir um touro 2D mais complexo. O touro representa um processo, não apenas uma forma particular. O universo igual processos. Cada manifestação dinâmica, fóton, elétron, átomo, flor, pessoa, furacão, planeta, galáxia, etc., é um evento energético, um processo energético. Isto mostra como uma estrutura de feedback é formada, em unidades de éter, átomos, células, campos de energia vegetal ou animal humano, no campo magnético do Sol e nas galáxias. O meio do touro é o ponto de acesso de volta à realidade metafísica. A consciência exige feedback. Lembre-se, tudo no universo é consciência. Estamos constantemente desaparecendo e reaparecendo na velocidade da luz. A estrutura do touro permite que o feedback do que vem de fora vá para dentro e depois volte para fora novamente. Quando a nossa consciência flutua para o reino invisível, recolhemos informações lá à medida que as informamos simultaneamente com os nossos pensamentos, sentimentos, expectativas e crenças. Esta informação é compartilhada por todas as outras consciências quando elas, por sua vez, flutuam para o reino invisível. É uma troca e compartilhamento de entendimentos e perspectivas internas de todos e de tudo. Quando flutuamos de volta à realidade física, reagimos e observamos, criando novas experiências, pensamentos, emoções e crenças. Quando flutuamos de volta à realidade metafísica,
Compartilhamos essas novas experiências, pensamentos, emoções, crenças que ajudam a formar a realidade física, ao mesmo tempo que coletamos informações de todas as outras consciências, as informações que elas depositaram ali. Por sua vez, a realidade física é constantemente criada e ajustada pelos novos dados. Nós contribuímos, a contribuição cria a realidade, aprendemos com a realidade, introduzimos uma nova compreensão, uma nova contribuição cria uma realidade alterada, aprendemos com a realidade alterada, e assim por diante. Enquanto estamos na realidade metafísica, o que estamos dizendo? Como estamos informando quando estamos presentes lá? Qual é o seu estado de espírito geral? Quais são suas crenças, pensamentos, emoções e expectativas? Este feedback da consciência ocorre a nível individual e a nível de massa. Estamos co-criando nossa realidade com todos e com tudo em todos os momentos. Estamos em relacionamento com o universo o tempo todo e trocando informações em todas as escalas. Hal Puthoff mostrou que as flutuações das ondas do campo do ponto zero éter impulsionam o movimento das partículas subatômicas e que todo o movimento de todas as partículas do universo, por sua vez, gera o ZPF, uma espécie de ciclo de feedback autogerado através do cosmos. A grade tetraedrica 64E as Tradicos espirituais. Símbolo Yin Yang. O símbolo Yin Yang é semelhante ao touro duplo visto de cima. Representa um sistema de 64, ou uma oitava de oitavas. Codificada em sua forma está a proporção de 1:64. I Ching. Existem 64 símbolos. Cada símbolo é composto por 6 palitos, 6 quebrados ou 6 cheios. Os 6 palitos quebrados e os 6 inteiros podem ser reunidos para formar a estrela tetraedra e toda a grade tetraédrica. Xadrez, o jogo real da vida. O jogo de xadrez utiliza 64 quadrados alternados pretos e vermelhos, ou pretos e brancos. Tradição hebraica. O deus hebreu é um tetraedro sentado num trono, não velho com barba. Deus igual tetragrammaton, um triângulo com as letras de Deus. Tetra igual 4. Grammaton igual gramas, gravidade ou peso de um objeto. Consequentemente, o tetragrama pode simbolizar a estrutura tetraédrica do universo, a forma tetraédrica do fóton, o alicerce de toda matéria e vida, e o equilíbrio das diferentes polaridades da geometria tetraédrica que leva à criação de toda a vida e matéria. 2 IVM rotativos criam um campo de fluxo de touro duplo. Este campo de fluxo é a ação do éter fluindo para dentro, gravidade, e depois para fora, eletromagnetismo. Isso significa que a gravidade é a força interna que atua em conjunto com a força externa. A gravidade flui para dentro. O eletromagnetismo flui para fora na forma de fótons. Os fótons formam toda a matéria. Grammaton, neste sentido, significa gravidade. A gravidade é a fusão interna de toda a matéria, a força que puxa tudo de volta ao centro de si mesma. Portanto, tetragrammaton pode se referir à geometria tetraédrica que cria a força de fluxo toroidal que trazemos ao equilíbrio usando nossa consciência, que por sua vez abre o portal para a realidade metafísica e nos permite acessar nosso centro ou fonte. Esta fonte pode ser chamada de Deus, Alá, consciência cósmica, nossas naturezas infinitas, tetragrammaton ou qualquer palavra que pareça apropriada para você. Esse fluxo interno é a gravidade. E lembre-se, a gravidade metafísica é amor. Por outro lado, o tetragrammaton se assemelha ao tetráctis pitagórico. Da tetráctis surge a árvore da vida. Árvore da vida cabalística. A árvore da vida surge do padrão da semente da vida e da flor da vida. A flor da vida é o culminar de uma série de rotações externas, e cada rotação é uma forma em si, explica Fred Silva. A primeira é a semente da vida, e dentro dela encontra-se uma série de círculos conectados com caminhos, conhecidos pelos discípulos da Cabala como a árvore da vida. Centenas de livros foram dedicados à explicação deste símbolo, pois na sua compreensão reside o ponto de equilíbrio espiritual para um ser humano. Cada um dos 10 círculos da árvore continha um dos primeiros 10 números, mas seus 22 ramos de conexão constituem as chaves para todo conhecimento, os caminhos para a sabedoria. É comumente conectado aos hebreus, embora tenha se originado muito antes. É encontrado em 2 conjuntos de 3 pilares em Karnak e Luxor, no Egito.
A árvore cabalística é a árvore do conhecimento, o princípio fundamental da criação. Ver artigo 6º. A parte inferior é um tetraedro, os 4 círculos inferiores. O topo é um octaedro, os 3 círculos superiores com o círculo central. Se a parte inferior for deslizada para cima, criará a estrela tetraedra. São 4 árvores espelhadas, resultando em 8, todas presas pela raiz. Isso cria a grade tetraédrica 64. A árvore pode girar em cima do IVM e se encaixa perfeitamente. A raiz da árvore torna-se a singularidade. Isso foi descoberto pelo físico Nassim Haramein. Vale a pena contemplar esses conceitos por si mesmo.